Olá, amigos e amigas aqui do Frontcaster, nossos queridos Frontcasters. Sejam bem-vindos a mais um Café Geopolítico, nosso cafezinho diário aqui de 5 a 10 minutinhos falando sobre um tema geopolítico todas as manhãs aqui com vocês. Bom, pessoal, hoje eu quero comentar com vocês a recente entrevista à TV Fox News, uma TV conservadora dos Estados Unidos, feita pelo secretário de Defesa americano Peter Hegseth, se referindo à América do Sul e Central como quintal dos Estados Unidos e reclamando da China, falando que a China está dominando a América do Sul e a América Central. Essa fala do Peter Hegseth, ela vai de encontro à chamada doutrina Monroe. A doutrina Monroe, que é uma doutrina estabelecida lá pelo quinto presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, e ela foi estabelecida em 1823, que era sintetizada pela frase "a América para os americanos", mas na verdade ela quis dizer "a América para os americanos do norte". E, bem, nem tanto assim. É América para os estadunidenses. Porque quando eles falam América para os americanos do norte, vamos ser sinceros, eles não estão contando o Canadá e muito, mas muito menos ainda eles estão contando o México. Porque eles consideram do México até a Patagônia como seu quintal, inclusive nós aqui no Brasil. Essa doutrina era uma doutrina para fazer frente às potências europeias, que ainda mantinham grande influência aqui no continente latino-americano. Ainda haviam países que na época tentavam a independência da Espanha, o Brasil já era independente de Portugal, mas havia diversas possessões de outros países, como a França e a Inglaterra no continente americano. Então, essa doutrina era para que esses países se certificassem de que o continente americano era uma área de influência natural dos Estados Unidos, era o seu quintal. Bom, é lógico que nessa época os Estados Unidos não tinham tanta força assim para se impor frente às potências europeias, mas isso mudou totalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando as potências europeias então diminuíram muito o seu poder. Antes disso, inclusive na guerra contra a Espanha, quando os Estados Unidos ali tomou as últimas possessões espanholas no continente americano, como Cuba, Porto Rico e até mesmo possessões espanholas na Ásia, né, como as Filipinas e as Ilhas de Guam. Mas é a partir da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial que a ideia de que a América Latina ela é apenas um quintal dos Estados Unidos se consolida. E agora o secretário de Defesa dos Estados Unidos está reclamando que esse quintal foi abandonado pelo governo Barack Obama. Eu vou ler então para vocês um trechinho da entrevista. Abre aspas aí para o Peter Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Aspas. É estratégico. O governo Obama tirou os olhos da bola e deixou a China tomar toda a América do Sul e Central, com sua influência econômica e cultural, fazendo acordos com governos locais de infraestrutura ruim, vigilância e endividamento. O presidente Trump disse não mais, vamos recuperar o nosso quintal. Então ele termina usando a palavra quintal para se referir à América do Sul e à América Central. Bom, primeiro, os Estados Unidos nunca realmente abandonaram aqui. Quem dera se tivessem abandonado, mas mantiveram grandemente a sua influência, principalmente política e cultural. Então, o consumo da cultura norte-americana na América Latina como um todo é enorme. Tanto é que o cinema norte-americano é muito mais forte na América Latina como um todo do que os próprios cinemas dos países da América Latina. Então, nunca foi abandonado. O que aconteceu é que os Estados Unidos, com a sua política neoliberal, abandonou
qualquer investimento, abandonou a maioria dos investimentos diretos, e muitos investimentos diretos passaram a ser feitos pelos chineses, que agora estão aí para ocupar o primeiro lugar como maior economia do mundo e tem na América Latina diversos interesses, inclusive o Brasil, que é um dos países que formam o BRICS junto com a China. Bom, nesse sentido, a China começou a fazer diversos investimentos em infraestrutura em todo o continente latino-americano. Está construindo um dos maiores portos, se não o maior do continente, no Peru. Tem investimentos em diversos outros países, inclusive tinha investimentos ali no Canal do Panamá, que os Estados Unidos pressionaram tanto o Panamá que acabaram fazendo com que os panamenses rompessem os acordos com os chineses. Agora, essa infraestrutura ruim chinesa, isso não existe, bem pelo contrário. As infraestruturas que os chineses têm feito no mundo inteiro, não apenas na América Latina, são infraestruturas que têm garantido para esses países terem acesso a infraestruturas que eles não teriam se não fossem os investimentos chineses, como é o caso do grande porto que está sendo construído ali no Peru, que vai servir inclusive para o Brasil escoar a sua produção agrícola via Pacífico em direção à China. Então, a nova rota da seda, os investimentos que a China está fazendo no mundo inteiro, e inclusive está fazendo também aqui na América do Sul, ocupou um lugar que antes era dos Estados Unidos, porque o próprio Estados Unidos não tem feito qualquer investimento na infraestrutura dos países da América Latina. E os chineses, eles fazem esses investimentos com muito mais vantagens para os países da América Latina do que os americanos oferecem. Ele fala também de vigilância e endividamento, como se os Estados Unidos também não tivesse emprestado dinheiro e boa parte do endividamento dos países da América Latina não fosse com bancos norte-americanos, ocidentais no geral, quando são com esses bancos, e justamente esse endividamento dos países da América Latina foi o responsável pelas crises econômicas que se seguiram após os anos 80. Agora, a ideia de recuperar o nosso quintal, a ideia de que a doutrina Monroe ainda vale. Olha, eu não defendo aqui que o Brasil ou qualquer país da América Latina se torne um aliado incondicional da China e muito menos dos Estados Unidos. Nessa disputa, nós temos que seguir o nosso próprio caminho. Mas hoje, quem oferece em matéria de investimentos e acordos melhores é a China. Quem oferece acordos para o desenvolvimento dos países latino-americanos e que também tem maiores trocas comerciais com os países latino-americanos é a China e não mais os Estados Unidos. Mas eles ainda querem nos tratar como quintal. Para não sermos tratados como quintal, não é somente escolher uma aliança com a China, mas é sobretudo nos firmarmos em nossa independência, tanto frente aos Estados Unidos como frente à China. É firmar a América Latina na sua soberania. E é por isso que os países latino-americanos, os países da América do Sul e da América Central devem buscar, através de organizações como o CELAC, como a própria OEA, apesar dos Estados Unidos e Canadá também fazerem parte da OEA, ou como o acordo que teve início lá no primeiro governo Lula, mas não teve depois, no primeiro ou segundo governo Lula, mas não teve depois sequência, como o Conselho de Defesa da América do Sul, para que possamos afirmar políticas e organizações interestatais sul-americanas e sul-americanas com a América Central, a fim de aumentarmos a nossa independência, tanto frente aos Estados Unidos como frente à China.
mas também sabermos buscar os melhores investimentos para a nossa infraestrutura quando necessário. E se esses investimentos hoje estão vindo da China, é porque o próprio Estados Unidos é que não tem oferecido investimentos que sejam realmente adequados e competitivos para a América Latina, ou seja, eles estão perdendo dentro do próprio jogo que eles criaram. Né? É isso, pessoal. Fica aí essa reflexão e a defesa, então, que nós temos que fazer aqui na América Latina da nossa própria soberania e da nossa independência, tanto em relação à doutrina Monroe, em relação aos Estados Unidos, como em relação à China. Mas também não podemos permitir que, se nós tivermos na China um parceiro comercial ou um parceiro de investimentos que seja mais vantajoso para nós e que essas vantagens no momento sejam interessantes para o nosso país, que nós venhamos a ceder a pressões norte-americanas para não receber esses investimentos. Ainda mais porque os Estados Unidos não têm nada para oferecer em troca. Então, é isso. A busca pela soberania do Brasil e a busca pela soberania de toda a América Latina é o que nós devemos almejar. E para isso, nada melhor do que reafirmarmos os nossos laços comerciais e políticos entre as nações latino-americanas. Até o nosso próximo cafezinho amanhã. Hoje é 15 de abril e vocês estiveram aqui com a gente no Café Geopolítico do Frontcast. Eu sou Edgar Ismanioto, filósofo e analista geopolítico, e retornamos amanhã para mais um cafezinho.